Violência, pancadaria, brutalidade, murros e pontapés, porrada, gritaria são as palavras que as pessoas dizem sobre o karaté. Mas qual será a opinião dos praticantes desta arte? O karaté é uma arte marcial que desenvolve o espírito e o corpo também. E para que serve o karaté para além do espírito e do corpo? Serve também para que a pessoa tenha uma autoestima, tenha uma autoconfiança, tenha respeito e tenha também estima de valores e de símbolos. O karaté é, antes de mais, um modo de vida. Portanto, é a prática de uma arte marcial, cujo objetivo principal é o respeito pelo próximo, a disciplina, a humildade. Portanto, são valores que se adquirem na prática do Karate-Do, que se adaptam à vida real, à nossa prática diária. O Xian José Santana, mestre com o nível 6 Dan, diretor técnico deste estilo de Karaté em Portugal e na Europa, diz que o Karaté é uma forma de estar na vida diferente. Portanto, obedece a regras de disciplina, conduta, respeito. Portanto, isso faz a diferença. E para que serve o Karaté? O Karaté serve para ganhar disciplina, autoconfiança e, no fundo, uma maneira de estar na vida diferente, pela positiva. O mestre Altino Moraes é um mestre já com muita experiência neste desporto e vai-nos explicar alguns termos e curiosidades do Karaté. Porquê é que os karatecas gritam? Bom, os karatecas gritam porque necessitam de transmitir mais força à técnica. Ou seja, cada vez que um karateca faz aquele grito ou executa aquele grito, é sempre associado a uma técnica, seja a um soco, seja a um pontapé. E então, no preciso momento do impacto ou da técnica executável, liberta essa energia através de um kiai. Para o karateca ou para os executantes de artes marciais, kiai quer dizer exatamente a libertação da energia no preciso momento do impacto. Porquê é que os karatecas usam kimono? Bom, os karatecas usam kimono porque tem que ter sempre alguma veste, ou seja, qualquer desporto tem o seu fato tradicional. No karaté, esse kimono tem um nome técnico, chama-se karate-gi. Gi quer dizer fato, karaté, implicitamente diz fato de karaté. Kimono é mais do que isso. O kimono é um traje tradicional japonês que pode ser usado ou é usado habitualmente em trajes de cerimónia, assim como um casamento ou noutras atividades festivas. No karaté, o kimono foi desenhado por um mestre já falecido e que foi buscar uma inspiração ao judo. Portanto, o kimono que nós usamos no karaté, ou que os karatecas usam, é uma cópia do judo. Quais são as tradições do karaté? O karaté tem algumas tradições e são bastantes. Posso começar por dizer a primeira, que é a cortesia, é a humildade, é a sinceridade, é a perseverança, é o bem-estar físico, é o gostar do próximo, é ser humilde também, entre outras. É vantajoso ser um karateca? É sempre vantajoso ser um karateca, assim como é vantajoso ser um desportista, desde que a pessoa se sinta bem com ela própria, cultiva o seu físico, o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Eu acho que sim, é muito vantajoso, ou mesmo vantajoso, ser desportista. E por que não karateca? Acho que sim. Acha que o karaté é um ótimo desporto? Sim, é um ótimo desporto. Não só faz bem em termos físicos, como também em termos psicológicos. Portanto, é uma calmia para nós. Nos tempos de stress que existem, portanto, é uma mais-valia. Sem dúvida nenhuma. Como eu disse há pouco, portanto, quer visa a parte moral, quer visa a parte física, espiritual, portanto, é um desporto completo. É ótimo porque alia uma boa preparação física a uma alta disciplina e com valores. Portanto, tudo isso unido, tudo isso junto é que faz o karatê ser um ótimo desporto. Como é que os karatecas são vistos pela sociedade? De várias maneiras, mas temos que ver pela forma positiva. Portanto, o karatê tem que ser visto de uma forma positiva. E essa forma positiva é o quê? A humildade, a perseverança, o caráter, regras que hoje em dia estão um bocado banalizadas pela sociedade, porque muita gente, ninguém respeita ninguém, e nós no karatê temos essa conduta do respeito mútuo entre todos. Normalmente, em geral, em 80% dos casos, ou 90%,
interpretação feita pela sociedade e pela maioria das pessoas em relação às karatecas é errada. Portanto, tem aquela noção que o karateca é uma pessoa violenta, portanto, que pretende unicamente, portanto, combate, etc. Portanto, uma forma de combate. Portanto, é uma visão errada que 90% das pessoas têm do karatê em relação aos karatecas. O que é que ensinava uma pessoa que tem uma má opinião sobre o karaté? É vir praticar e ao mesmo tempo que partilha connosco essa experiência, vai encarar as coisas de maneira diferente, estando na realidade. Primeiro que fossem ver uma aula e depois que testassem, fizessem um ensaio, treinarem 1 dúzia, 2 aulas, 3 aulas, 1 aula sequer. De certeza que iriam gostar. Seria uma agradável surpresa. Portanto, eu aconselhava-os primeiro entrarem num dojo, assistirem e praticarem e verem realmente para mudarem a opinião de que têm em relação ao karatê, porque rapidamente isso aconteceria. A primeira palavra que se pensa para o karaté? Humildade. Pessoalmente diz-me muita felicidade, mas creio que todos os karatecas sentem, portanto, um grande respeito uns pelos outros e sentem também uma certa cooperatividade entre eles. Penso que será o conhecimento de nós próprios. Será aliás, era um pormenor que eu não referi há pouco. Será o principal no karatê, não é conhecermos os adversários, mas conhecermos a nós próprios. Portanto, no fundo, é uma forma de psicologia. Cinema e karaté são 2 palavras que as pessoas associam bastante, porque ao verem um filme de Hollywood ou um filme asiático, automaticamente pensam que o karaté e as artes marciais são assim desta forma, portanto violento e com efeitos especiais. Bom, é claro que não tem nada a ver. O karatê é uma coisa mais simples do que aquilo que nos apresentam nos filmes de Hollywood ou de Macau, Hong Kong ou lá da Ásia. O karatê é simples, é simplicidade. Portanto, é evidente que há muitas pessoas que pensam que quando se vai aprender karatê é logo para dar pontapés no ar, pontapés ao contrário, pontapés de cima para baixo, de baixo para cima. Não é nada disso. O karatê não é fácil à primeira vista, porque o praticante de karatê tem que ter o seu corpo trabalhado para executar tarefas como defender, contra-atacar, dar pontapés a nível médio, a nível alto. Ora, isso só se consegue com uma boa performance física. Claro que os artistas de cinema são apenas e sempre artistas de cinema. Não quer dizer que eles não tenham grandes possibilidades, ou seja, tecnicamente são capazes de executar pontapés, sim, porque também tem algo de marcial, mas o karatê simples, o karatê que se aprende nos dojos, não é o que nós vemos no filme. Nos dojos, o praticante trabalha exaustivamente para ter uma boa performance física e técnica para executar bons socos, bons pontapés, ou seja, melhor dito de outra forma, ter boa técnica a nível de braços e de pernas. Ao passo que no cinema a gente pensa que o karatê chega lá, dá um soco e mata o outro, e dá um pontapé e mata o outro e é invencível. É completamente errado. Depois há a componente desportiva, ou seja, há a componente de competição, onde é testado, através de 2 opositores, o que é o karatê, ou seja, qual é o que vence. E, claro, isso tem regras. Ao passo que nos filmes não é sempre o bandido contra o outro, ou seja, é sempre o bem e o mal, ou o oposto contra o oposto. Não é? No dojo, onde se pratica o karatê, somos todos iguais. Temos que respeitar o companheiro, que é o opositor, e só assim é que se flui bem a nível do karatê. Não tem nada a ver com o filme, de maneira nenhuma. É uma ideia completamente oposta. Afinal, o karaté é uma arte marcial que tem muito mais do que murros e pontapés ou simplesmente porrada. Estes guerreiros utilizam a sabedoria do karaté como estilo de vida, em corpo são e mente sã.